Episódio número 20 do nosso Raio-X da Questão Challenge, o desafio das 2.997 questões de Direito Administrativo. Se eventualmente você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, acione o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Lembrando que essas aulas são sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos. Sem mais delongas, a gente vai agora para a questão 164 do nosso desafio das 2.997. Muito bom. Então, 164, a gente vai para o enunciado que diz o seguinte: os conselhos profissionais são considerados. Questão muito fácil essa banca aqui, a IESES, é uma banca que sempre faz muitos concursos para cartório. Esse aqui é um concurso para médico fiscal lá do CRM de Santa Catarina. Então, os conselhos profissionais, ele tem de natureza de autarquias, você pode colocar aí, sui generis. São autarquias sui generis, é a jurisprudência pacífica e consolidada do Supremo Tribunal Federal. Então, com exceção, aí você vai colocar aqui, exceto a OAB. Então, vejam bem, os conselhos profissionais CRC, CREA, COREN, CRM, CRA, CREFITO, os conselhos profissionais, o Supremo diz, são autarquias profissionais, autarquias sui generis. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal já consolidou a jurisprudência no sentido de que a OAB é o único conselho profissional que não é considerado uma autarquia sui generis. Se a OAB não é considerado pelo STF uma autarquia sui generis, como todos os outros conselhos, o Supremo diz o seguinte, que a OAB, o que ela é? Aí diz o Supremo diz que é um serviço público, é o que diz o Supremo, independente. Tá aí. E ele continua, categoria ímpar entre as personalidades jurídicas no direito brasileiro. Letra maravilhosa, tá aí. Então, literalmente, essa é a definição que o Supremo Tribunal Federal dá para a OAB. O Supremo jurisprudencialmente criou uma categoria, uma espécie de pessoa jurídica distinta de todas as outras existentes na nossa legislação, lá nos artigos 44 e 45 do Código Civil, e definiu essa pessoa jurídica como sendo um serviço público independente de categoria ímpar, categoria única entre as personalidades jurídicas, ou seja, entre as pessoas jurídicas no direito brasileiro. Então, essa é a definição que o STF dá para a OAB. E diz que a OAB não tem a mesma natureza jurídica, não se confunde, não segue o mesmo regime jurídico que os demais conselhos profissionais que são considerados autarquias sui generis. Então, essa questão 164 serviu para a gente fazer essa revisão acerca da natureza jurídica dos conselhos profissionais, que são autarquias de natureza sui generis, como diz o STF, tem natureza autárquica, com exceção da OAB, que se trata de um conselho profissional que tem natureza jurídica distinta dos demais conselhos e de quaisquer outras pessoas jurídicas no direito brasileiro. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Prosseguindo, a gente vai para a questão 165. Questão 165, o enunciado diz: quanto à estrutura dos atos, são classificados em... Então,
no tocante ao critério da estrutura. No tocante à estrutura dos atos. Beleza. Quanto à estrutura dos atos, e aí ele está seguindo alguns doutrinadores que nem todos seguem essa mesma definição, mas prevalece o entendimento que no tocante à estrutura, os atos podem ser atos concretos e atos abstratos. Está aqui. Os atos abstratos são aqueles chamados atos administrativos normativos. São os decretos, as portarias, resoluções, instruções normativas, regulamentos. Agora, os atos concretos ou de estrutura concreta, aí nós temos o quê? Os atos que, tão logo sejam praticados no mundo jurídico, eles produzem um efeito concreto. Por exemplo, a gente tem aqui a nomeação, a gente tem a demissão, exoneração e outros. Então, fiquem atentos. Esse é o tipo de questão que exige de você ler, reler, criar mnemônico, se virar para memorizar os critérios classificatórios dos atos e as respectivas classificações. Então, tem chamados atos de império, atos revogáveis e irrevogáveis, atos gerais e atos abstratos, ou atos concretos e abstratos, individuais e coletivos. Então, é para você uma questão sobre classificação de atos. Aí eu te pergunto, como anda o seu nível de conhecimento e o quanto você está se lembrando de todos aqueles critérios classificatórios dos atos e as respectivas espécies classificadas? Está se lembrando? Então, vale a pena você fazer uma revisão sobre isso no seu material, porque volta e meia aparece uma questão sobre este tópico, este tema no direito administrativo. Prosseguindo, questão 166. A questão 166 diz o seguinte: são requisitos dos atos administrativos, exceto. Requisitos dos atos administrativos, exceto. Bom, os requisitos do ato administrativo, então os requisitos, é o famoso CONFINFOMOB, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Eis aí os requisitos de validade ou elementos de validade dos atos administrativos. Então, a letra A é um elemento, está ok, o objeto. A competência está ok, a finalidade está ok. A agilidade não é elemento ou requisito de validade dos atos administrativos. Questão Teletubbies, essa também. Eu trago essas questões de Teletubbies porque ajuda você a fazer uma pequena revisão, nos ajuda a fazer uma pequena revisão e para você se lembrar o seguinte, eu sempre gosto de dizer isso, seja qual for o concurso, do nível mais elevado, mais puxado possível, em torno de 30% a 40% das questões são facílimas mesmo, são Teletubbies. Pode ser concurso para juiz, concurso para promotor, procurador da República, tabelião de cartório, de 30% a 40% das questões de nível fácil. Uns 30%, 40% das questões de nível mediano e aí uns 20%, mais ou menos, de nível bem mais elevado. O seu foco principal, não errar nenhuma questão de nível fácil, não errar nenhuma questão de nível mediano. E acertar o quanto possível as questões difíceis. Mas o seu foco não é gabaritar 100% das questões difíceis. Eu até creio que, e nós temos provas disso, se você acertar 100% das fáceis e das medianas em todas as disciplinas, tranquilo, você está aprovado. Pode convidar para o churrasco de posse. Beleza.
Vamos lá, prosseguindo. Questão 167. A questão 167, o enunciado diz: assinale a alternativa que corresponde ao conceito de serviço autônomo, criado por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Essa conceituação, vou colocar entre aspas aqui, olha. Essa conceituação está literalmente, você vai encontrar literalmente no artigo 5º do Decreto-Lei 200 do ano de 67. Professor, mas esse decreto de mais de 40 anos atrás ainda está em vigor até hoje? Sim. É ele que regulamenta e disciplina a estrutura básica da administração direta e indireta federal? Sim. É o paradigma da organização administrativa do Estado, tanto na forma centralizada como descentralizada. Então, essa é uma conceituação que você vai encontrar lá nesse artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 67 e tem a ver com a definição de autarquia. Mas lá nesse dispositivo, nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º, você vai encontrar, além da definição legal de autarquia, você vai encontrar também a definição legal de fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Lá nesse dispositivo, você só não vai encontrar a definição de consórcios públicos, porque consórcio público foi algo que surgiu bem depois, só em 1998, com a Emenda Constitucional 19. Então, consórcio público, tá aí. O consórcio público, você vai encontrar aonde? No artigo 240 da CF, mais a Lei 11.107 de 2005. Conjugando esses dois diplomas legais, o 240 da Constituição, mais a Lei Complementar 105 de 2007, 11.107 de 2005, aliás, 11.107 de 2005, você vai encontrar a definição legal de consórcio público. Prosseguindo, questão 168. Questão 168. Beleza. A questão 168 diz o seguinte: as autarquias e as fundações públicas compõem a chamada o quê? Administração jurisdicional? Não. A administração jurisdicional ou a jurisdição é composta basicamente por órgãos. Você assim, como assim por órgãos? É só você dar uma olhada no que está no artigo 92 da Constituição Federal. A jurisdição ela é prestada sempre por órgãos. Professor, mas o juiz não presta jurisdição? Sim. Mas olha o que está dito no artigo 92 do texto constitucional. São órgãos do Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, aí tem os tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes federais, tribunais e juízes militares e por aí vai. Então, tribunais e juízes são considerados órgãos de prestação jurisdicional, da jurisdição. Bom, as autarquias e fundações integram a administração indireta? Perfeitamente. Perfeitamente. Não há dúvida em relação a isso aí. Integram a administração direta. A administração indireta é composta só pelos órgãos integrantes dos três poderes. Então, os órgãos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, e aí você pode incluir também o Tribunal de Contas e o Ministério Público, são órgãos integrantes da administração direta, tanto na esfera federal como na esfera estadual, municipal e distrital. E a administração primária não tem a ver com isso. Então, 168, nós temos a administração indireta. Questão facílima, essa também. Muito bem, a Laís está dizendo assim, tem as questões Juninho,
mas quando vem questões de adulto, quebra nossas costas. É isso aí. Mas eu vejo muito mais, Laís, vejo muito mais candidatos ficando fora da nota de corte por não ter feito a lição de casa e acertado as questões facílimas e medianas, do que candidatos que acertaram 100% das facílimas e medianas e erraram todas as difíceis. Raramente isso acontece. Quando você acerta todas as medianas e todas as fáceis, mesmo que não acerte nenhuma das difíceis, mesmo assim você está com nota para ficar dentro da nota de corte, dentro do corte, com certeza. E isso se você repetir esse desempenho em todas as disciplinas. Agora, fazer isso é que são elas. Questão 169. A questão 169 é uma daquelas de completar, é bacana. Olha só. Diz: ou estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função pública. Então, ele está falando o seguinte: de qual princípio ele está falando aí? Então, esse princípio que estabelece dever de imparcialidade, qual que é? É o princípio da impessoalidade. É o princípio da impessoalidade. Então, sobre o princípio da impessoalidade, eu quero que você revise aqui comigo. Primeiro, a impessoalidade tem a ver com a imparcialidade. Primeiro ponto. Mais um aspecto, a impessoalidade tem a ver com a proibição de dar tratamento favorecido ou desfavorecido em razão da pessoa. Então, não pode ter nem favorecimentos, nem desfavorecimentos que não estejam literalmente previstos em lei. Mais um detalhe. O princípio da impessoalidade está de tal maneira correlacionado com o princípio da finalidade pública, de sorte que a violação de um deles necessariamente acarreta a violação do outro e vice-versa. Portanto, quais são os dois princípios da administração que são tão correlacionados, mas não são sinônimos? São tão correlacionados entre si que a violação de um acarreta necessariamente a violação do outro. Impessoalidade e finalidade. E lembrando que a violação da impessoalidade e também da imparcialidade são hipóteses de ato de improbidade que atenta contra os princípios lá nos termos do artigo 11 da Lei 8429/92, é a Lei de Improbidade Administrativa. Prosseguindo, questão 170. Questão 170. Vamos lá. No que concerne à responsabilidade civil de servidor público, pode-se afirmar que... Então, vamos lá. Responsabilidade civil de servidor. A absolvição criminal consistida na inexistência do fato ou na ausência de autoria não afasta a responsabilidade administrativa do servidor. Está errado. Está errado. Coloque aí, nós estamos falando do artigo 126 da Lei 8.112/90. Qual é a regra? A regra está no artigo 125 da 8.112. O que ele diz? Que as esferas, as instâncias de responsabilização do servidor, administrativa, civil e criminal, são independentes entre si. Em razão de um mesmo fato, de uma mesma conduta irregular, o agente pode responder na esfera administrativa disciplinar, na esfera civil patrimonial para ressarcimento e na esfera criminal, de forma concomitante, sucessiva. Agora, o artigo 126 diz que a única interferência de uma das esferas na outra é quando uma absolvição criminal se der com base ou na inexistência do fato ou na negativa de autoria. Aí, a absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria vai
impedir a condenação na esfera administrativa ou na civil, ou mesmo a instauração do procedimento. E até a anulação de eventual condenação que já tenha ocorrido. A letra B diz: somente o ato doloso do servidor público gera responsabilidade civil dele. Não. Lembrando que essa responsabilidade civil é regressiva e ela pode ser na forma dolosa e culposa. Onde é que você vai encontrar isso aí? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, a letra B está errada. Letra C. A pena administrativa decorrente do processo administrativo a impede que o servidor público seja responsabilizado em eventual processo civil criminal. Está errado. Está errado. Como as instâncias estão independentes, ele pode ser condenado ou absolvido na esfera administrativa e, mesmo assim, ele ser condenado na esfera criminal e na esfera civil. Está errado. Letra D. O dever de reparar o dano abrange os sucessores dos servidores públicos e contra eles será executado até o limite do valor da herança. Quero saber quem de vocês vai colocar aí nos comentários qual é o inciso do artigo 5º da Constituição Federal que literalmente trata dessa responsabilização dos herdeiros, dos sucessores, até o limite do valor da herança transferida. Quem é que vai colocar aí para mim o inciso do dispositivo constitucional, do artigo 5º? E só para confirmar, não haverá responsabilidade civil do servidor público pelo exercício irregular do seu dever. Está errado. Isso aqui você vai encontrar no artigo 121 da Lei 8.112/90. Artigo 121 da Lei 8.112/90. Muito bem. Bom, a Bianca está perguntando, já fez quantas questões? Bianca, eu comecei na 164, então já fiz 6. Vamos para a 7ª questão de hoje. Beleza. 171, questão 171, diz assim o seguinte enunciado. Quanto ao processo administrativo, é correto afirmar que, então, em relação ao processo administrativo, cabe à autoridade julgadora a opção de concordar ou divergir das conclusões obtidas através do relatório. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí está correto. Você vai encontrar isso aí no artigo 168. Vamos colocar aqui uma série de 3 artigos para você ler. Deixa eu apagar aqui. Você vai ler o 167, 168 e 169 da Lei 8.112/90. De forma bem resumida, porém clara e precisa, o processo disciplinar é assim, olha. Começa com a instauração do processo disciplinar. A autoridade competente, lá nos termos do artigo 143 da 8.112, ao tomar ciência de suposta infração disciplinar cometida pelo servidor, havendo indícios mínimos suficientes, esta autoridade competente vai, por meio de portaria, vai baixar uma portaria, designando a comissão de 3 servidores estáveis para processar esse processo administrativo disciplinar. Em seguida, a comissão vai se reunir, vai instaurar os trabalhos e vai determinar a notificação, a comunicação ao servidor ou servidores acusados para que eles tomem conhecimento de que está tramitando e se iniciou a tramitação de um processo disciplinar para investigá-los. Vai ter toda a instrução probatória com provas testemunhais, periciais, documentais, acareações, perícias e outras. Ao final dessa instrução probatória, a comissão vai analisar os elementos probatórios
e se houver comprovação suficiente da autoria de que foram aqueles acusados quem praticou as condutas e da materialidade, ou seja, que as condutas de fato são uma infração disciplinar, eles serão indiciados. Aí, essa comissão, capitaneada lá pelo presidente da comissão processante, vai lavrar um termo de indiciamento, dizendo quais são os fatos imputados e comprovados e os dispositivos legais infringidos. E aí, imediatamente, vai fazer a citação do servidor ou servidores acusados para que eles, num prazo de 10 dias, que pode ser prorrogado por mais até o dobro, ou num prazo de 20 dias, se for mais de um acusado, prorrogado por mais até o dobro, para que no prazo da lei eles apresentem a sua defesa escrita. Apresentada a defesa escrita, vai ser feito o quê? A comissão vai preparar um relatório analisando os argumentos da defesa, as provas dos autos e ao final vai dar uma opinião. Se tem que punir, se tem de absolver e se vai punir, qual é a sanção que deve ser aplicada com base em quais dispositivos. Feito isso, os autos do processo com esse relatório e também a defesa escrita serão encaminhados para a autoridade competente por lei para aplicar a sanção cabível. Esta autoridade competente, lá nos termos do artigo 167, 168, 169 da Lei 8.112, ela terá um prazo de 20 dias para julgar esse processo disciplinar. Essa autoridade pode rejeitar a sugestão lá do relatório, se ele for manifestamente contrário à prova dos autos, e dar uma outra decisão. É disso que nós estamos falando aí na letra A. Então, aqui foi uma rápida recapitulação e revisão do que é o processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, ele começa lá no artigo 143 da 8.112 e ele termina lá no artigo 173 da Lei 8.112. Então, em matéria de processo administrativo disciplinar, 143 a 173, nós estamos falando de 30 artigos. Muito bom. 32 artigos, né? É isso aí, que inclui os 173 e 143. Letra B. O sistema de verdade sabida na repressão de delitos disciplinares é plenamente admissível? Não. As garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, essas garantias constitucionais fundamentais absolutamente impedem, proíbem na ordem jurídica brasileira a punição disciplinar com base na chamada verdade sabida. Professor, mas o que é essa tal verdade sabida? A verdade sabida é quando a própria autoridade competente para aplicar a punição flagra, vê, constata o flagrante do cometimento da infração disciplinar. Atualmente, no nosso atual regime constitucional de garantias, mesmo que a autoridade competente flagre inequivocamente o servidor cometendo uma infração disciplinar, mesmo assim vai ter de instaurar o procedimento disciplinar, vai ter que assegurar ampla defesa e contraditório no devido processo administrativo para, ao final, aplicar a sanção disciplinar. Por isso, letra C, letra B está errado. Letra C. É incabível, como medida cautelar, a fim de que se evite a influência do servidor na apuração da irregularidade do seu afastamento do exercício. Está errado. Se eu não me engano, isso aqui vai estar no artigo 146. Se eu não me engano, fiquei na dúvida agora, mas da Lei 8.112. O fato é que a Lei 8.112 literalmente prevê a possibilidade de um afastamento, uma suspensão cautelar por até 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período, ou seja, no máximo 120 dias.
essa suspensão, esse afastamento cautelar não tem caráter punitivo, não vai constar do assentamento funcional, não vai perder a remuneração e vai contar para todos os fins o tempo de serviço. Mas o servidor fica afastado do exercício das atribuições do cargo para que ele não influencie na produção das provas. Tudo bem? Então, letra C está errado também. Letra D. Quando a infração praticada pelo servidor estiver classificada como crime, o processo administrativo disciplinar será remetido ao Ministério Público para a instauração de ação penal após finalizado o processo. A Lei 8.112 não fala, não prevê isso expressamente. Não tem essa de remeter o processo. Pode até comunicar? Pode, mas remeter o processo, não. Beleza. Não, peraí, calma aí. Não é isso mesmo, a letra D está errada. O que eu queria dizer, que eu falei calma aí, é o seguinte: a única diferença é que, se a infração disciplinar também for capturada como crime, o prazo prescricional não será de 5 anos. Será o mesmo prazo previsto na lei penal, lá no artigo 109 do Código Penal. Então é isso que eu queria acrescentar em matéria da letra D, mas ela está realmente errada. E a letra E, a sindicância tem como fim alcançar a peça preliminar, sendo indispensável ao processo administrativo, não podendo ser essa instaurada sem aquela. Deixa eu te falar duas coisas sobre a sindicância. A sindicância pode ter caráter meramente investigativo preliminar, ou ela pode ser instaurada já para, ao final, punir com advertência ou suspensão até 30 dias. Então, primeiro detalhe. E segundo detalhe, não necessariamente se exige prévia sindicância para só depois instaurar o processo. A sindicância disciplinar, ela não tem aquela lógica do inquérito penal, do inquérito policial, para depois instaurar o processo administrativo. Então, por isso, está errada a letra E. Por isso, a letra E está errada. Muito bem. Questão 172, o enunciado diz o seguinte, 172. Em se tratando de extinção de concessão da prestação de serviço público, é correto afirmar. Então, veja, nós estamos falando aqui de algo que está no artigo 35 da Lei 8987/95. A letra A diz: na encampação A existe descumprimento de dever contratual em razão pela qual é cabível a aplicação de sanções ao contratado. Está errado. A encampação é uma das formas de extinção da delegação de serviço sem que o particular contratado, chamado delegatário de serviço, tenha dado causa para tanto. A encampação é quando, mesmo o particular contratado ou concessionário não tendo dado causa nenhuma, a administração discricionariamente resolve retomar para si a execução do serviço, encampando o serviço. Para isso tem que ter autorização legislativa específica prévia, indenização prévia, ampla defesa e contraditório. Então, isso aqui de extinção da delegação por descumprimento de regras, aí eu estou falando de caducidade. Está errado a letra A. A letra B diz o seguinte: em caso de encampação, haverá indenização dos danos emergentes oriundos da extinção do contrato, mas não os lucros cessantes. Perfeito. Então, vai indenizar os danos emergentes, os prejuízos causados, mas não os lucros cessantes, que é aquilo que a empresa lucraria se o contrato tivesse ido até o prazo final. Então, a letra B está correta. Letra C diz o seguinte: a declaração de caducidade afasta o dever de o poder concedente indenizar os bens revertidos. Está errado. O que são os bens revertidos?
aqueles bens que foram adquiridos pelo particular concessionário permissionário e que são indispensáveis para continuar executando o serviço. Quando se declara caducidade ou incampação, o poder público pode determinar a reversão desses bens para o patrimônio do poder público. O poder público vai se apropriar desses bens porque eles são indispensáveis à continuidade da execução do serviço. Mas o poder público tem de indenizar para não gerar enriquecimento ilícito da administração. Então, por isso, letra C está errada. Letra D. Na rescisão do contrato, será necessária a autorização legislativa e a administração pública deverá indenizar a empresa concessionária previamente. Não tem indenização prévia na rescisão e não precisa de autorização legislativa. Essa rescisão é no judiciário. Ingressa no judiciário, normalmente o particular concessionário ingressa no judiciário, alegando que o poder público está descumprindo o contrato e por isso ele quer rescindir. Portanto, letra D está errada. E letra C, a extinção do contrato após o encerramento do seu prazo de exigência ocorre com a necessidade de ser declarada por ato do Poder Judiciário. Não, é mero exaurimento do prazo contratual, não precisa ir ao Judiciário. O contrato tinha um prazo de 20 anos. Terminou a delegação de serviço por 20 anos, contratualmente está extinto por advento do termo, do prazo final do contrato. Então, aqui está errado. Muito bom. Beleza. Tranquilo em relação a isso? Maravilha. Tranquilíssimo aí para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Tranquilíssimo aí para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Para você que me acompanhou até agora, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, acione o sininho, recomende aqui o canal e os vídeos para amigos e inimigos concorrentes. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui com mais um episódio do nosso Raio-X da Questão Challenge, o desafio de analisar, resolver, aprofundar, revisar 2.997 questões de direito administrativo. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.